Boa noite, gente. Hoje nós vamos falar sobre o parto humanizado e a primeira hora de vida do recém-nascido, né? Para isso eu vou convidar aqui a Simone. Na verdade, a gente faria inicialmente até no perfil dela, que lidera aí o movimento do grito solitário, né? Um movimento bacana, e a gente vai poder conversar com ela, certo? E deixa eu convidar aqui. A Simone já está entrando. Sim, sim. Estou me organizando aqui. Boa. Boa noite. Tá me ouvindo, Daniel? Tô. Vamos lá. Comecei já a introduzir aqui. Você, acho que você pode até comuniquei que a gente ia fazer inicialmente no seu perfil, né? Mas agora a gente Sim. mudou, mas sem problemas. Vida que segue. Você pode começar se apresentando, Simone, e Ah, eu faço logo em seguida. pode falar. Pode se apresentar. Tá bom. Obrigada. Bom, eu me chamo Simone Murielli, eu sou assistente social de formação e também sou técnica em enfermagem. Tenho essa formação. Trabalhei algum tempo como técnica, mas logo me casei e me encontrei no serviço social. E tenho também essa paixão por técnica em enfermagem. Mas o que me trouxe ao projeto Grito Solitário, no qual eu fundei, sou idealizadora desse projeto, foi ter vivenciado uma perda gestacional, 39 semanas quase completas, da minha filha ali. Foi uma fatalidade, um nó verdadeiro de cordão, e aí eu entrei em um luto muito difícil até chegar a fazer esse projeto que tem 2 anos, vão fazer 3 anos. E de lá até cá a gente vem feito muitas trocas, né? Com profissionais, com mães, com mulheres que vivenciam a dor de perder um filho. A gente que é pai, né, Daniel, e mãe, eu sempre falo assim, que a gente conhece o verdadeiro amor, o significado da nossa vida quando a gente se torna mãe e pai. E a gente conhece verdadeiramente a dor quando a gente perde um filho. E aí eu passei por essa trajetória desse luto difícil e fui trazer a enfermagem para falar sobre temas importantíssimos, para trazer informações, que para mim informação é empoderamento, informação salva vidas. E aí estamos aqui hoje. Queria te agradecer pelo convite, por a gente ter mudado assim em cima da hora de ir fazendo meu perfil, mas fazendo o seu. Acho também importante ficar na sua página, né? Para que a gente tenha muito mais essas informações assim aí espalhadas. Bem, eu vou me apresentar, apesar de estar aqui no perfil, acho que pode ter também seguidores que acompanham o seu trabalho. Eu sou o Daniel Portela, eu sou médico pediatra, trabalho com educação médica de mais de 10 anos de educação, formação de médicos. Também já trabalhei com a formação de outros profissionais de saúde, na pós-graduação, de profissionais não médicos. E minha área de atuação dentro da pediatria, predominantemente, é a terapia intensiva, né? Então, eu trabalho com a UTI neonatal, UTI pediátrica, né? Sou intensivista, titulado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Associação Brasileira de Medicina Intensiva. E então tem uma ligação muito forte com a educação, que aliás não é nem coincidência, porque se você for nos congressos de educação médica, você vai ver que predominantemente os pediatras estão lá. O pediatra, talvez por natureza, é um indivíduo que tem essa paixão pela educação, né? E a educação, talvez quem goste de educação é porque tem essa motivação de transformar o mundo, trazer não só uma informação, conhecimento, mas esse conhecimento que vai modificar ações, atitudes, sentimentos das pessoas, né? E essas mudanças podem provocar essas transformações aqui no mundo, né? E aí, então, surgiu até numa consulta, não foi, Simone? A Sim, Simone, junto com a Mora, minha paciente, a ideia de vamos fazer uma atividade aí, e surgiu, então, a primeira hora de vida do recém-nascido, né? Eu queria fazer uma contextualização, Simone. Se você quiser, pode, né, interromper, falar a fique à qualquer hora. vontade. E o pessoal Não, também fique à pode vontade. fazer pergunta, né? Se tiver alguma Sim, pergunta, a sim. gente puder responder, né? Claro. Uhum. Bem, por volta do século XVIII aí,
há uma transformação no parto, né? No evento do nascimento, né? O parto, o nascimento de uma criança, até então, por volta do século XVIII, acontecia no ambiente doméstico, né? As mulheres tinham seu parto dentro de casa, né? Pelas parteiras, aquelas mulheres experientes. Dentro de uma comunidade sempre existia uma parteira que era chamada para fazer esse procedimento lá. E dentro de casa, dá para imaginar que tem todo, né, não só o seu ambiente acolhedor ali dentro do seu lar, mas com pessoas cercadas das suas pessoas, do seu parceiro. E por uma necessidade de reduzir a mortalidade infantil, então, ali com o movimento de industrialização, processo de urbanização das cidades e a tecnologia em saúde, vem com uma proposta de reduzir essa mortalidade infantil, né? É óbvio que a gente sabe que o parto sem assistência ou a chegada da institucionalização do parto, no parto dentro do hospital ou dentro dessa instituição de saúde, inicialmente trouxe uma redução da mortalidade absurda, né? Então, muitos óbitos infantis passaram a ser evitados com essa transformação aí desse parto, que então agora passa a acontecer numa instituição de saúde, dentro de um hospital. E não mais, agora é feito por parteiras, e sim por profissionais, sendo que o profissional médico acabou assumindo um protagonismo inicialmente, que nos últimos anos as enfermeiras obstétricas vêm assumindo também esse papel, principalmente no parto natural, predominantemente nos sistemas públicos, né? Então, qual é a consequência dessa transformação aí? Há um movimento de tecnização, né? Então, a tecnologia na assistência. Aquele parto que acontecia nesse ambiente familiar, doméstico, ali, cercado por pessoas, né? Todo um processo natural. O parto, de uma maneira muito naturalizada, passa, então, a sofrer esse processo de desumanização, de tecnologia, de tecnização, um biologicismo, uma assistência voltada muito para parâmetros técnicos, né? Resultados é o bebê nascer, acabou meio que uma série Ford ali, e até com mesmo a sobrecarga dos sistemas públicos, né? Tudo uma agilidade. Isso, aliás, é citado como um dos grandes empecilhos aí para a humanização do parto, né? Essa sobrecarga do sistema, principalmente do sistema público, né? Então, esse parto que começa a acontecer de uma maneira mais técnica e esses parâmetros humanos, né, são colocados de lado e parece que ficaram lá no ambiente domiciliar, né? Nas últimas décadas, um movimento de humanização, de busca, né, o Ministério da Saúde, não só dentro do Brasil, no mundo isso já acontecia. No Brasil, né, nas últimas décadas aí, talvez essas 2 últimas décadas, há um movimento de humanização. E até mesmo o papel das enfermeiras obstétricas vem, acho que de maneira bem importante aí, auxiliando nessa transformação. Então, as casas de partos, instituições que estão focadas somente no parto natural, deixando o parto artificial cesárea para o obstétrico, e com uma série de protocolos, medidas que, como diria lá o Emerson Emery, tecnologias leves, coisas que não precisam de grandes equipamentos, como, por exemplo, colocar o bebê pele a pele, que eu vou falar a seguir. Não precisa de uma tecnologia, de um aparelho, ou até mesmo um conhecimento muito técnico, de saber que vai colocar o bebê em contato pele a pele, mas sim de um aprendizado, uma transformação dessa lógica de assistência, né? Que é o que vem acontecendo, então, nesses últimos anos. E aí surgem 2 conceitos. O conceito da hora de ouro e o minuto de ouro. Eu vou tentar aqui me deter mais na hora de ouro, né? Então, o minuto de ouro é aquele, o próprio nome diz, é o primeiro minuto de vida do bebê. Então, ouro, né, tanto a hora como o minuto de ouro, tenta trazer a ideia de importância, né, de primordial, indispensável. Então, por isso que são chamados, veio aí essa nomenclatura do ouro. O primeiro minuto de vida de um bebê pode ter repercussão para toda a vida desse bebê, né? Consequências lá na sua vida adulta. O que esse bebê vai ser no futuro dele? O que é isso? Então, primeiro, essas instituições que fazem parto têm que ter profissionais habilitados para prestar assistência a esses bebês nesse primeiro minuto de vida. Em torno de 10% dos bebês, então 1 em cada 10 bebês,
precisarão de assistências, né, especializadas, de uma mínima qualificação técnica desses profissionais. E isso é aí talvez um grande entrave, então uma desqualificação. Já trabalhei muito com qualificação, trabalho em serviço público e vejo esse grande desafio. Esse bebê pode precisar de assistências, né, como uma aspiração do nariz, da boca, que está obstruído com secreção, receber oxigênio, ser entubado, ou ventilação com pressão positiva, enfim, alguns procedimentos que serão cruciais para manter uma boa vitalidade, né, principalmente com o objetivo de oxigenar o cérebro do bebê, né, que esse bebê não sofra o que a gente chama de hipóxia, que é essa falta de oxigenação nos tecidos e principalmente no cérebro, que pode levar a sequelas para o resto da vida. Um bebê que tem um APG abaixo, ou seja, essa notazinha lá que o bebê recebe, essa escala, nota, né? A escala lá, né, que pode ir de 0 a 10, quanto maior 10 é um bebê que está ótimo, que está chorando forte, que está se movimentando, está todo durinho, né, e tem a frequência cardíaca boa. Esse bebê tem uma excelente vitalidade e muito provavelmente ele vai ficar bem. Ao contrário de um bebê que tem uma vitalidade baixa, nesse primeiro minuto de vida, e que vai precisar dessa assistência. O que marca essa mudança, então, de vitalidade é se ele recebeu ou não assistência. Esse primeiro minuto de ouro, então, é fundamental, né? A gente ainda tem, aliás, uma das grandes causas de mortalidade infantil hoje no Brasil é a mortalidade neonatal, né? Então, os primeiros 28 dias de vida estão ali entre as principais causas de morte infantil, né? A mortalidade menor de 1 ano, que caracteriza a mortalidade infantil. É um grande desafio do século atual, principalmente os municípios de pequeno e médio porte se organizarem por essa falta de estrutura, falta de qualificação profissional que vai receber esses bebês. Mesmo sendo só 10%, a gente não pode admitir que 10% da população não tenha direito, né? Aliás, está no Estatuto da Criança, do Adolescente, ter direito a essa assistência de mínima qualidade. Então, esse seria o minuto de ouro. E aí, então, agora eu vou falar um pouco sobre a hora de ouro. A hora de ouro é esse momento mais amplo aí, que também vai ter uma definição mais ampla. Essa hora de ouro, então, vai envolver esse contato, tudo que vai acontecer com mãe e bebê após o nascimento ali. Então, com a saída do bebê, esse bebê e essa mãe, a forma como serão tratados, principalmente na sua junção, né? Então, algumas medidas deverão ser feitas, ou deveriam ser feitas, né, para que a gente conseguisse estabelecer essa hora de ouro da melhor qualidade. Por quê? Né? Qual seria a consequência de ter essas medidas, né? Vou falar um pouco sobre isso. Bem, esse bebê, logo após o nascimento, ele deve ser avaliado. É claro que quando você tem um profissional que está assistindo aquele parto, né? E eu me lembro de um professor que ele falava de obstetrícia. A obstetrícia, ele fazia essa analogia de observar. Você deve muito mais observar e deixar que a natureza faça o seu papel, né? O parto natural seria isso. Respeitar essa natureza que faz o seu papel, e é claro que esse profissional que está assistindo o parto não é ficar só de braço cruzado. Assistir, observar atentamente e agir quando necessário, né? Facilitar, como um elemento facilitador do parto, mas que naturalmente, como esse mesmo professor falava, isso vai acontecer com ou apesar do profissional, que muitas vezes envaidecido com sua função, acha que está fazendo o parto, quando a mulher que está fazendo o parto. É ela que detém esse poder, e esse bebê vai nascer independente da sua vontade. Então, esse profissional que está ali assistindo esse parto, ele vai analisar esse bebê rapidamente, até mesmo só com a expressão visual. Se esse bebê nasceu e ele está durinho, né, que no bebê com bom tônus, ele está fletido, está com os braços e as perninhas dobrados, né, e ele começa a chorar. Esse é um bebê vigoroso. É claro que eu estou falando de um bebê que não teve complicações no parto, no pré-natal, ele não tinha mecônio no líquido amniótico, é um bebê de 9 meses, tá? Um bebê de 9 meses. Apesar da hora de ouro também pode ser feita com bebês acima de 34 semanas, se esses bebês estiverem bem, né, chorando e com tônus bom.
Então, o bebê nasceu, está durinho, fletido, movimentando e chorou. Às vezes nem chora imediatamente, né? Só o fato de colocar ali, o passo seguinte que eu vou falar, colocar em contato pele a pele com a mãe e com um campo estéril, a gente vai enxugar o bebê e só o fato, né, quando a gente enxuga o bebê, a gente está friccionando a pele ali suavemente e vai estimular esse bebê. E aí então ele vai chorar. É isso que vai acontecer. Qual é o objetivo disso? Então, levar esse bebê pele a pele. O contato pele a pele, aliás, tem muita publicação científica, muitos artigos na última década aí. O caderno de assistência ao parto humanizado, tem muita coisa já falando sobre esse contato pele a pele. Então, quando eu levo esse bebê no contato pele a pele, eu já estou iniciando a minha primeira hora, né, a hora de ouro, e eu tenho benefícios para bebê e para a mãe. Vamos lá para esses benefícios, então. Bem, a primeira coisa, uma estabilidade térmica, né? O bebê sai lá de 36,5, 37 graus de dentro da sua mãe para um ambiente aqui fora que deve estar em torno de 26 graus, mas muitas vezes está com ar-condicionado, está mais frio, e há, claro, um choque térmico, há uma diferença de temperatura grande. Um fator, um preditor, né, de saúde, de qualidade de assistência no bebê é manter essa temperatura estável. Bebês, após o nascimento, têm que se manter aquecidos. E a melhor forma de a gente fazer isso é colocando esse bebê em contato pele a pele, com calor humano, né? Como eu falei, a gente vai secar e cobrir ali com um campo estéril, né? Que é um pano, aquele pano do hospital lá, o campo estéril. Então, a primeira coisa é a gente estabilidade de temperatura. A gente já vai conseguir fazendo isso, né? O bebê agora vai passar por um processo de transição. Ele saiu da vida do útero e está fora. Esse bebê antes recebia todo o oxigênio e nutrientes pelo cordão umbilical. E agora tem que começar a respirar, né? Funcionar o seu pulmão. Isso vai demorar alguns minutos para que aconteça. Não é à toa que 70% dos bebês têm saturação, ou seja, oxigenação baixa logo no primeiro minuto de vida. Isso é o normal. O bebê acabou de nascer e ele está passando por uma transição que começa a respirar, adquirindo oxigênio pelo nariz, os pulmões, né? E, ao mesmo tempo, ele tem um cordão lá. Cordão umbilical, que está ligado à placenta, também recebendo sangue oxigenado. E é exatamente esse um dos próximos motivos, né? O motivo seguinte do porquê que a gente vai colocar o bebê no ventre da mãe, ali, normalmente na barriga, tórax, aquecendo ele e permitindo que ele passe esse período de transição aí, estabilizando sua frequência cardíaca, sua respiração, esses primeiros minutos de vida. Eu não falei ainda de clampear cordão, que é o passo seguinte. Não. Então, a gente vai botar esse bebê lá e permitindo que ele faça essa transição com maior naturalidade, estabilidade. Ele está recebendo oxigênio pelo cordão, está aos poucos respirando, mantendo sua respiração estável, a frequência cardíaca acima de 100, tá tudo acontecendo e a gente está respeitando a natureza. Então, a gente não vai clampear esse cordão imediatamente. Pelo mesmo motivo que eu acabei de falar, né? Esse bebê ainda recebe sangue oxigenado através da placenta e a gente vai favorecer essa transição. Pesquisas nessas últimas décadas, então, além de toda quase um bom senso da estabilidade térmica, dessas evidências também, mostraram que bebês que têm um clampeamento de cordão tardio, que aí vai ser com pelo menos 1 minuto, né, de vida. Então, após nascer, tem que esperar pelo menos 1 minuto para a gente cortar esse cordão. A gente pode esperar até 3 minutos ou até esperando esse cordão parar de pulsar, parar de o sangue passar, né? Quando a gente tem evidência que esse sangue não está vindo mais da placenta. Tá? Os estudos se concentraram, as pesquisas se concentraram aí no tempo entre 1 e 3 minutos. Então, a gente sabe hoje que esses bebês terão menos anemia, têm melhores índices hemáticos aos seus 3, 4 meses de idade. Que, aliás, é por isso que o seu bebê toma sulfato ferroso ou ferro lá a partir dos 6 meses ou 3, 4 meses, nas novas recomendações. E eles terão uma melhor condição de risco de anemia se tem esse cordão umbilical clampeado tardiamente. Tá? Além do benefício que eu falei já de estabilidade, né? Além disso, a gente vai permitir também uma estabilidade de glicemia e os aspectos mais difíceis de avaliar aí no campo científico, que é o estado emocional do bebê, a afetividade.
né? Ninguém se lembra de quando nasceu e não tem ideia de como é louco sair de um útero para esse ambiente aqui. Eu imagino que deve ser muito doido, né? Deve ser muito estranho para um bebê, né? E a gente tem que permitir que esse bebê passe por essa transição da maneira menos traumática possível, né? E aí a gente vai lembrar do John Bowlby, do Winnicott, o pessoal da psicanálise, os psicólogos que estudam as teorias do apego. Como esse bebê se vincula a essa mãe, né? Eu ainda nem cheguei na mãe ainda. Mas vamos falar que só terminando o bebê, o fato de estar no ventre da mãe, no colo da mãe, aquecido, pele a pele, cordão, sem clampear, esse bebê muitas vezes pode ser estimulado à amamentação. Ele vai sugar o leite materno, né? Vai ser colocado no seio. E aí a gente vai cumprir um outro objetivo dessa hora de ouro: favorecer a amamentação na primeira hora de vida. Então, o bebê colocado lá no peito pode mamar. Aí você pode até me dizer, tem mais uns céticos, tal. E tem isso mesmo. Os bebês na primeira hora de vida, às vezes, mamam pouco, né? Não sugam tão bem. A sucção é um aprendizado, vai ser desenvolvida, elaborada ao longo dessas primeiras horas. Esse bebê, às vezes, nem suga perfeitamente o seio. Mas aí agora vamos começar a falar sobre a mãe. Qual o benefício dessa coisa toda aí para a mãe? Bem, a mãe, né, ao chegar e receber esse bebê no seu colo, talvez eu não tenha a menor competência para falar sobre isso. Qual seria essa sensação, né, Simone? De ver o seu filho, que antes era um bebê imaginário, era um bebê que estava na sua mente e que você não via, e que de repente agora ele passa a existir no mundo real. O parto tem esse significado, né? Então o bebê nasce e agora eu posso ver esse bebê agora. Vamos lá, gente. Eu vou chamar de novo aqui a Simone. Para a gente continuar. Acho que ela está com conexão. Pronto. Agora, Simone, eu acho que você caiu. E aí, eu tirei. Vamos voltar aqui, então. Agora conectou. Vamos voltar. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre o momento que o bebê está no colo da mãe, né? Contato pele a pele, e quais benefícios para a mãe, né? Então, essa mãe, só o fato de ver o seu filho
ela tem, né, a gente tem pesquisa com isso, e talvez toda mãe que já pariu e amamentou sabe disso. O fato só de lembrar, você vai encontrar o seu bebê, você já sente aquela, como dizem as mães, a pinicada no peito. E tem uma ejeção, né? E sai, você sente a esterilização do leite materno mesmo. Então, isso não precisa nem de pesquisa científica, é algo empírico que qualquer mulher que já tenha amamentado sabe disso. Então, o fato de ver o seu bebê e ter contato pele a pele, você tem esse pico de produção, aumento dos níveis de ocitocina e prolactina, que são 2 hormônios fundamentais para a lactação. Então, tanto a produção do leite materno quanto a ejeção, a saída do leite, vai acontecer graças à elevação desses níveis hormonais. Esse bebê, então, que é colocado nesse seio, essa mulher que está se preparando para amamentar, né, a própria ocitocina e a sucção do bebê no peito vai favorecer também a contração do útero. Então, o útero se contrai, que estava lá enorme, com um bebê de 3 quilos dentro ou mais na barriga. Esse útero, quando diminui de tamanho, ele permite que contraia os vasos sanguíneos que estavam ali, né, saindo sangue após o parto, e então esse útero começa a diminuir de tamanho e favorece, então, a redução das hemorragias pós-parto. Então, a mulher tem menos hemorragia pós-parto, porque esse útero se contrai, tá? Graças a essa liberação de hormônios aí. Além de favorecer também a lactação, que essa mulher já se prepara para amamentar a partir daí, né, nessa primeira hora de vida. Daí porque, então, tem o preditor de primeira hora de vida, se mamou ou não na primeira hora de vida, tem mais sucesso da amamentação. Né? Tem pesquisas mostrando as crianças que mamam na primeira hora de vida tem mais chance de serem amamentadas exclusivamente e durar mais tempo essa amamentação. Tá? Então, contato pele a pele, e aí agora a gente vai entrar no universo psicológico. Essa mãe que agora pode fazer essa elaboração psicológica desse bebê que era imaginário para um bebê real. E aí, se a gente for para o Winnicott, psicanalista, para o John Bowlby, é muita loucura, né? Os psicólogos, os psicanalistas vão estudar essa parte aí da formação do apego. É essa mulher que, então, tem... aí vai tanto para as pesquisas quantitativas da medicina tradicional, que a redução dos distúrbios psicológicos do puerpério. Depressão, luz pós-parto, uma mulher que consegue passar mais por esse período puerperal, que é tão difícil psicologicamente. Isso é também uma outra coisa que qualquer mulher que já pariu vai assinar embaixo tranquilamente quanto é difícil esse período, psicologicamente, aquelas transformações. E aí, para o Winnicott lá, o psicanalista, a perda da identidade, a mulher nesse momento começa a entrar num estado de fusão com o seu bebê, que se começa a se identificar com esse bebê, e é por isso que a gente ouve no consultório, doutor, não sei nem quem eu sou. Ou então, depois de uns 3 meses, às vezes 2 meses depois, agora que eu estou voltando a ser quem eu era. É muito doida essa informação. Agora que eu estou voltando a ser quem eu era. Como assim? Não tem nem como você compreender isso se não passar por isso. Eu só ouço. Talvez eu nem saiba o que é isso. Mas todas essas alterações psicológicas que a mulher passa com tanta intensidade dessas primeiras semanas do pós-parto podem ser amenizadas com esse contato precoce do seu bebê no seu ventre, tendo esse tempo ali saudável, reservado, para que ela elabore esse significado da chegada do bebê, possa ali começar a elaborar esse bebê que chega e se sente desenvolver ali. Lembra do pico da ocitocina? A ocitocina é o hormônio do amor. Né? Então, favorece esse estado afetivo da mãe se identificar com esse bebê e começar, então, a desenvolver aquele instinto materno, que também as mães sabem explicar melhor do que eu aí, muito bem, daquela preocupação primária, a preocupação necessária com o bebê, dos cuidados, de que realmente só a mãe... Durante toda a vida, né, Daniel? A gente fala, isso é o instinto materno. O filho já tem 25, 30 anos, mas o instinto da mãe ali continua pela vida toda. E que nessa primeira semana é muito importante para a saúde psicológica do bebê, né? Então, por fim, é isso, né? Essa importância de por que a gente está falando dessa coisa aqui, né, Simone, dessa primeira hora. Apesar de, talvez eu espero ter passado argumentos fortes aqui, tente convencer, e o objetivo é esse, é trazer informação.
apesar dessas informações, dessa discussão no meio científico, e que bom que a gente está aqui falando sobre isso, nós temos uma realidade ainda desfavorável, né? Então, menos da metade dos serviços públicos praticam isso. Nos hospitais amigos da criança, que são os hospitais mais top de treinamento, são hospitais que passam por um processo de validação, a gente avalia 80% dos bebês e mães têm essa primeira hora. Mas em outros hospitais públicos isso pode ser bem menos. Todavia, ainda existe uma pesquisas na área de qualidade. Apesar de até alguns hospitais amigos da criança possuírem índices altos de primeira hora, da hora de ouro, parece que essa hora não está tão qualitativamente agradável. Então, há relatos em pesquisas qualitativas do tipo, muito mecânico, é muito rápido, o meu bebê só ficou comigo rapidamente, foi levado, eu não tive tempo de colocar no peito, e é muito louco, é muito difícil. A gente está num desafio, né, que países mais desenvolvidos já conseguiram passar por isso, não só no movimento de humanização do parto, mas, como eu disse lá no começo, de medidas como essas, que não exigem tecnologias, não exigem um aparelho que custa não sei quantos milhares de reais, ou uma técnica extremamente desenvolvida. São protocolos, treinamento de pessoas, organização, é uma cultura organizacional de sistemas. São sistemas públicos que a gente também não pode esquecer isso, sobrecarregados. Isso é uma variável que aparece nessas pesquisas, e trabalho em sistema público predominantemente na minha vida, trabalhei em sistema público e vejo isso, de fato, é uma sobrecarga muito grande. Às vezes, quando se inaugura uma maternidade, se fecha outra, como aconteceu muito na capital do estado, dentro de Feira de Santana, onde eu trabalhei. Às vezes, você tem a abertura de uma maternidade e fecha outra. E parece que o número de vagas continua a mesma. Ou lugares que nem têm uma maternidade, que a gente tem que discutir isso, a gente tem que ter hospitais ou instituições ligadas à saúde materna e infantil. Parece que isso é a melhor forma, dessa forma é a melhor forma de se trabalhar, de conseguir alcançar esses protocolos, como eu disse, né? Essas medidas que parecem simples, mas que ainda estão aquém das nossas necessidades. É isso, Simone, eu Nossa, falo Daniel. rápido pra caramba. Nossa, Deus me livre. Eu passava aqui a noite inteira ouvindo você falar. Gente, que tanta informação importante, que coisa rica. Assim, eu estou muito feliz por estar trazendo isso essa noite, por estar participando com você. Você trouxe informações, Daniel, que eu desconhecia, principalmente nos primórdios aí da medicina. E respondeu muitas informações, muitas perguntas que eu tenho aqui anotadas, que fala sobre o que é um parto humanizado, quais os benefícios da humanização. Isso foi algumas perguntas que eu recebi no direct do Instagram. Uma coisa que eu queria falar muito com você é sobre um pré-natal com pediatra. O meu obstetra, ele pediu para mim passar com você, né, na época, e eu levei um susto. Eu disse, por que passar com pediatra? Não tá entendendo. E aí, como ele também é um obstetra bastante humanizado, traz toda a informação para o paciente, eu me senti muito acolhida por ele, porque, como eu expliquei no início, eu vim de uma perda gestacional com 39 semanas. E também você trouxe falando sobre as perdas neonatais, né, Daniel? E aí ele me disse assim, Simone, eu vou te caminhar para o pediatra. Eu vou passar com o pediatra? Ele disse, claro, você tem que conhecer quem vai receber a mora. Você tem que ter informações com ele, você tem que se sentir segura com quem vai trazer sua filha. Vai lhe mostrar, vai avaliar, vai observar. E aí, quando eu lhe conheci, eu falei, pronto, estou em boas mãos. Graças a Deus. É uma corrente do bem que liga a outra corrente. E uma das perguntas é essa, e a outra pergunta é sobre, quando você falou assim, sobre as perdas neonatais, né? A gente focar nessa parte. Sobre o primeiro contato, ter algum contato com a mãe. Eu recebo muitos relatos de a mãe dizer assim, olha, eu não tive um segundo com meu filho. Já saíram correndo com ele da emergência, a gente sabe das emergências. Mas na avaliação, tanto o pediatra como da equipe médica, dá para saber, assim, esse bebê, ele infelizmente está com um grau muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas se permitisse a mãe, pelo menos, ter esse contato, 3 minutos, 5 minutos, faz totalmente uma diferença na vida dessas mulheres, Daniel, principalmente na elaboração do luto. A gente precisa muito falar sobre isso.
sobre permitir, né, o protagonismo dela, da criança, e o quanto psicologicamente esses 3 minutos, esses 2 minutos de contato com ela, Daniel, vai ajudar nessa travessia do luto para a vida inteira. São medidas simples, né? Sobre a consulta com o pediatra, acho que eu vou tentar resumir aqui. Bem, a consulta do pediatra ainda não está popularizada, apesar de ter já muito tempo, acho que talvez tem décadas já de indicada. É um momento que você vai conhecer, então, o seu pediatra, esse profissional que vai receber, esse é um dos principais objetivos aí, você ter esse contato, você poder tirar todas as suas dúvidas. Então, a gente vai analisar desde a possibilidade de riscos genéticos, a orientação na amamentação, ainda o preparo das mamas no pré-natal, há dúvidas, né? E a gente tem dúvidas diversas, assim, ou desejos, é muito claro isso. Às vezes a mãe, não, eu quero que a mãe expressa isso, né? Eu quero que o cordão do meu filho não seja clampeado. Que bom que você está aqui, que bom que você expressa isso. E teria esse momento, não precisaria nem desse momento, né? Mas, ou então perguntaram, eu ouvi falar sobre isso, então é um momento muito de tirar dúvidas, de estabelecer um vínculo, né? E que talvez deixe essa mulher muito mais segura para esse momento de fragilidade, que é o parto, né? Que é um momento bem frágil, né? Psicologicamente, a mulher se sente bem vulnerável. Então, esse seria o objetivo. Aí, a segunda pergunta, você falou das perdas, né? Bem, é fácil saber se esse bebê é possível ou não ser levado para o colo imediatamente da mãe, né? Então, um bebê que chorou forte e tem tônus, ou você dê pelo menos alguns minutinhos, segundos, para esse bebê chorar, e o pediatra na sala de parto vai ajudar muito, ouve a frequência cardíaca e tem movimentos respiratórios, um choro presente, esse bebê pode ficar no colo da mãe. Às vezes a gente pode fazer essa avaliação, até colocar no colo da mãe e avaliar simultaneamente. Algumas situações, de fato, um bebê prematuro, com menos de 34 semanas, um bebê que não nasce vigoroso, que não tem esse tônus, que não chora, ou um bebê que tem líquido meconial, que tem mecônio, a bolsa estourou e tinha o cocô do bebê, né, que o pessoal chama do cocô, é o mecônio. Esse bebê vai precisar receber assistência imediata. E, como eu falei lá, entra no minuto de ouro. Eu tenho segundos, 60 segundos para fazer um monte de coisa com esse bebê. E, infelizmente, nessa hora, essa mãe não vai poder receber esse bebê. Só que, de fato, o que a gente tem que promover, e isso se discute, assim que exista a estabilidade desse bebê, a gente leve de volta para a mãe, né? Às vezes, até no prematuro, a gente pode conseguir fazer isso, estabilidade. No parto natural é muito mais fácil. A hora de ouro também pode ser feita e deve ser feita no parto cesáreo. Mesmo o parto cesáreo pode ser feito e deve ser feito a hora de ouro. A cesárea dificulta um pouco tecnicamente por causa do campo, é um ambiente estéril, mas mesmo assim esse bebê pode ser colocado ali próximo da mãe, contato pele a pele, pode ser colocado próximo do peito, isso vai favorecer isso, mesmo no parto cesáreo, né? Mas é aquela coisa do parto natural ainda ser a via mais adequada, né? Respeitando as indicações. Então é isso, é cultura, né, Simone? Assim, a gente tem esse grande desafio. Essas medidas parecem que são mais difíceis de medidas tecnológicas. Educação, eu acho que é sempre a principal estratégia para isso, para essas mudanças institucionais. E eu acho que só o fato da gente... os protocolos, né, que estão dentro da educação continuada dos serviços. Então, eu acho que só o fato da gente estar aqui, a gente está ajudando um pouco, ou tentar entrando nesse caminho aí, favorecendo, construindo um tijolinho, colocando, né? Acho que a ideia é essa. O que mais? Daniel, é incrível, né? Eu vou já te liberar. Deixa eu te interromper. Desculpa, eu queria só não esquecer de recomendar o Renascimento do Parto, que é um filme, ele acho que é até patrocinado, financiado pelo Ministério da Saúde, o Renascimento do Parto. Está no Netflix, acho que você encontra em Google, é gratuito, tem na época, eu ainda sou da época do DVD, né? Naquela fita lá, botava, na primeira fita, aquela fita eu me lembro, que a primeira vez que eu vi isso era uma fita. Aquela esqueci o nome até da coisa lá, que botava aquela fita. Videocassete, não? Videocassete. Então, tem videocassete, tem CD, e hoje está no Netflix. A última vez que eu assisti, de vez em quando, foi até antes do parto da minha esposa, a gente assistiu junto.
Tá no Netflix. Eu acho que ainda continua, porque é um filme muito assistido, é maravilhoso. Para você que vai parir, se Eu você vou deseja ter um parto natural, amamentação, o renascimento do parto. Recomendo muito. Fala aí. Pronto. Ótima indicação, viu, Daniel? A gente, quando fala em parto humanizado, as pessoas pensam que é aquele parto na banheira, que é aquele parto idealizado, que acontece muito com famosos e tal, e não Hum. está longe da nossa realidade, né? Eu sou super a favor de doula, de parto em casa, quando tem uma segurança, quando tem uma equipe. E a gente trabalha muito sobre protocolos de atendimento na perda gestacional. Falar sobre a humanização em si, né? A gente está aí com políticas públicas esperando, né, para ser votada, para que tenha um protocolo nas maternidades de como atuar frente a esse universo paralelo que a gente chama de mães de anjo, né? Eu sou mamãe de anjo, eu sou uma mãe que perdeu um filho e a gente auto se denomina assim. E quando a gente traz isso, Daniel, para mim hoje é um ganho que você não tem noção. Eu não tenho como mensurar esse ganho de estar falando com você hoje sobre isso. A aula que você trouxe para a gente essa noite foi incrível. Para mim, é admirável e, assim, só tenho gratidão por essa noite. E dizer que a gente está aí lutando para a humanização no parto, para um parto que seja respeitoso, além de tudo isso, que seja respeitoso, com vida ou sem vida. Né? Todos os protocolos que tem que ser feito com um bebê com vida também precisa ser respeitado nesse bebê também sem vida. A gente vê muita desumanização diante disso, né? A gente vê mães que recebem bebê enrolado em sérias situações que é tema de uma outra live para a gente conversar. Você não escapa, viu? Ah, eu, Vai eu, estar eu aqui, vou, vou gostar muito de participar. Já estou a gente vai aberto. estar aqui falando com você novamente. Tem alguns comentários, se você quiser ler, mas por mim, eu já encerro essa noite aqui muito feliz, muito agradecida pelo seu tempo, que eu sei que você é corrido, né? Pai, um pai assim incrível, tem acompanhado. E indicar para as mães, ó, você tem o YouTube, tem o Instagram, e Uhum. acompanhe Daniel, tenho certeza que vocês vão se apegar. Eu ia até falar sobre isso, né? Então, eu tenho um canal no YouTube, como eu falo para meus alunos, o mundo digital é uma realidade e veio para ficar. Se você não existe no mundo digital, acho que você não existe no mundo real. Então, eu trabalho no YouTube, tenho um canal no YouTube, Daniel Portela Pediatra, o perfil aqui, né, Daniel Portela Pediatra. Tenho cada vez mais me dedicado a essa atividade, eu acho que é muito gratificante para mim como educador e sempre gostei de trabalhar com a educação médica e por isso que eu me sinto aqui pleno trabalhando com informação, educação de famílias na minha área, então acho que é muito gratificante. Então confere lá, acompanha o canal, eu faço coisas bem diferentes, tanto no YouTube quanto no Instagram, e estou fazendo coisas novas, tem planos aí de atividades diferentes, de orientação, acompanha lá que acho que tem muita coisa bacana. Tá bom? Daniel Portela, pediatra. Um abraço, Simone. Acho que é só isso mesmo. Eu que agradeço. Gostei muito da nossa conversa, do convite, e aí já aconteceu. E estou aberto aí para falar do tema, do movimento do grito solitário, que eu acho que é bem bacana, acho que algo esquecido, algo pouco falado, até mesmo falo por mim, desconhecimento, falta de experiência, e que já trabalhei muito com isso, né? 10 anos aí de UTI neonatal, né? Muita situação difícil, realmente é uma situação delicada e estou aberto aí totalmente, acho que vou gostar muito de participar. Tá Ô, bom? Daniel, eu agradeço muito, viu? Tá aqui cheio de elogios para você, tem gente esperando uma nova live, a gente vai decorrer aí desse ano todo, a gente tem muito trabalho, né, de educação para falar. Então é isso, gente. Boa noite, vocês que acompanharam, sejam bem-vindos no Grito Solitário. O Grito Solitário é só o significado, que algumas pessoas falam, nossa, que nome pesado, mas é o grito solitário da dor de uma mãe, que pode ser também um luto, assim, uma travessia compartilhada. É isso que a gente faz aqui nesse projeto. Daniel, obrigada. Boa noite para você. Um abraço para sua família. Deus te abençoe e que a gente se encontre aí nesse caminho de humanização. Beijo, boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Simone. Dá um beijo na Mora. Vamos lá, até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Beijo.